Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? João 13, 13 a 16. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, fala ao meu coração nessa noite e me ensina a sair daqui carregando a minha bacia e a minha toalha, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, obrigado. Amém. Irmãos, nosso tema hoje é a bacia, a toalha e o discipulado missional. Certo? A bacia, a toalha e o discipulado missional. Nesse texto de João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E ele usa uma bacia com água e uma toalha. Talvez hoje, em nossos dias, quando a gente lê esse texto, a gente não compreende a dimensão, o significado desse ato de Jesus, de lavar os pés dos discípulos. Na época de Jesus, era comum os judeus lavarem os pés das pessoas que viajavam e chegavam em suas casas. Porque na época de Jesus não havia sapatos e botas como hoje. Havia sandálias alparcatas, franciscanas, não é? Sandálias e não sapatos. E muitas vezes as pessoas andavam descalças. Então era muito comum as pessoas, depois de uma viagem pelas estradas empoeiradas, não é, daquela época, de Jerusalém, de Israel, ao chegar em casa ou na casa de alguém, os seus pés serem lavados. Nas famílias com menos condições financeiras, o dono da casa preparava uma bacia e uma toalha, e a própria pessoa lavava os pés. Nas casas que tinham uma condição financeira maior, quem lavava os pés e enxugava com a toalha eram os escravos. Era o escravo que lavava os pés dos convidados das famílias de Israel. Eles usavam a bacia com água, lavavam os pés e enxugava com a toalha. Então, esse trabalho era um trabalho dos escravos. Então, quem é que lavava os pés? Quem era? Os escravos. Os escravos eram aqueles que lavavam os pés daqueles que viajavam e chegavam na casa dos seus senhores. E, como nós lemos nesse texto, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Certo? E é interessante que o contexto desse momento que Jesus lava os pés dos discípulos era uma Páscoa, era uma refeição de Páscoa. Na verdade, a última Páscoa que Jesus participava junto com os seus discípulos, a última refeição de Páscoa, antes da sua crucificação e posterior ressurreição. Foi nesse momento que Jesus lavou os pés dos seus discípulos.
E naquele dia, ele ia lavando os pés de cada um dos discípulos. Cada um dos discípulos, Jesus ia lavando os pés. E até que chegou a vez de quem? Chegou a vez de quem? De Pedro. Até que chegou na vez de Pedro. Certo? E o que aconteceu? Olha o versículo 6. João 13:6. Chegou, pois, a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, lavas-me os pés? Lavas-me os pés a mim? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: O que faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Versículo 8. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Replicou Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se eu não te lavar, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E nós vamos assim pegar 3 frases desse momento histórico, desse texto de João 13, e nós vamos refletir nessa noite. Então, a primeira frase é que saiu da boca de Pedro: Nunca me lavarás os pés. Agora, se você estivesse no lugar de Pedro, do apóstolo, ou se você tivesse um amigo, um conhecido que fosse o filho de César, o imperador, e ele dissesse para você, depois que você chegasse na casa dele, e ele dissesse para você: agora eu vou lavar os teus pés. Sendo ele o filho do César, do imperador romano. O imperador romano, nós poderíamos dizer, era mais, mas fazer uma comparação, é como se fosse o presidente dos Estados Unidos. E o filho do presidente dissesse: eu vou lavar os seus pés. O que você diria para ele? Nunca. Como tu vais lavar meus pés? Eu é que devo lavar os teus pés. Tu és grande. Tu és o filho do imperador. Tu és o filho do homem mais poderoso da terra. Como é que você vem lavar os meus pés? Não. Eu tenho juízo. Eu que vou lavar os teus pés. Então, essa reação de Pedro, ele que tinha tido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, o Senhor, como o próprio Senhor diz que ele é o Cristo, o Senhor, certo? Então Pedro está dizendo: não, tu nunca me lavarás os pés. Não tem jeito. Como pode? Não tem. Só se eu tivesse louco para tu, Senhor, o Messias, lavar os meus pés. Então, essa foi uma reação natural de Pedro. E esta é a lógica natural das coisas. Qual é a lógica natural das coisas? O maior ser servido. O mais rico ter os empregados que servem. O mais poderoso ter os servos e escravos que servem. O líder da empresa, o presidente, o dono, ter os empregados, as empregadas que servem. Essa é a lógica natural. E é por isso que Pedro está dizendo: nunca me lavarás os pés. E o próprio Jesus, em Marcos 10:42, ele diz assim: então Jesus chamou para junto de si e lhes disse, chamou os discípulos: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Jesus está dizendo: a lógica natural do homem é que os governadores, os reis, venha se assenhorar, venha dominar sobre o povo e venha ser servido pelo povo. Irmãos, e ainda hoje é assim.
Eu estava vendo que o ex-governador do Rio de Janeiro, ele responde a 16 processos. E essa semana, o ex-governador do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do Brasil, o estado onde se faz o carnaval, o estado onde se foi a final da Copa do Mundo, o estado que tem a cidade mais bonita do Brasil, o lugar turístico mais falado do Brasil, o lugar que tem petróleo, uma das cidades do Rio de Janeiro. E esse governador está preso, e diante do juiz ele falou o seguinte: foi muito poder. E eu fui encantado. Era muito poder nas minhas mãos. Isso me conduziu à vaidade. Isso me conduziu a usufruir de maneira irrestrita. Então veja que na lógica natural, aqueles que estão no poder, eles têm diante de si as pessoas para servirem, os recursos para servirem a si mesmo. E todos se dobram, todos lavam os seus pés. Essa é a lógica natural. Mas o Evangelho muda a lógica natural das coisas. Você pode dizer amém? Jesus Cristo veio mudar a lógica natural das coisas. 1 Coríntios 1:25 diz assim o texto bíblico: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É necessário que cada pessoa que ouve a palavra de Cristo, o Evangelho, aceite essa palavra como ela é. E uma vez que você aceitar a palavra do Evangelho, naturalmente, consequentemente, você vai mudar a sua maneira de pensar. Porque o Evangelho de Cristo contraria, muitas vezes, a ordem natural das coisas. E é por isso que nesse acontecimento da vida de Jesus, ele está ali para lavar os pés de Pedro. Ele está mudando a lógica natural das coisas. Ele está mostrando uma nova realidade de vida diante das pessoas. O Evangelho muda a lógica natural das coisas. Então, queridos, não devemos tentar moldar o Evangelho de Cristo, as nossas experiências, a nossa cultura, aos nossos interesses, aquilo que gostamos ou deixamos de gostar. O verdadeiro Evangelho sempre sempre te trará confronto, sempre te trará desafios, independente da condição social, familiar ou pessoal. O Evangelho de Cristo muda a ordem natural das coisas. E nós só poderemos seguir o Evangelho de Cristo se nós tivermos a nossa mente reprogramada, a nossa mente transformada, a nossa mente mudada. Se trocarmos o chip, o programa, porque há um choque natural com as coisas naturais dessa vida. Agora vamos aqui para a segunda frase. Pedro afirmou: nunca lavarás os meus pés. Você vê que é uma palavra assim de confronto, né? Nunca, Senhor. Quando alguém diz nunca, é um negócio muito, muito sério, não é? Nunca. Tem até uma frase que alguém criou que é muito falada: nunca diga nunca, né? Nunca diga que não vai beber dessa água, que não sei o quê. Minha mãe falava essas coisas. Nunca, é uma palavra forte. Se Jesus não tivesse firmeza, ele ia ficar assim meio temeroso com aquela palavra de Pedro. Mas aí Jesus respondeu algo na mesma altura. Jesus disse, no versículo 8, na parte B: se eu não te lavar,
não tem parte comigo. Tu não quer que eu te lave os pés, não? Então, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Escolhe. Tu fica com o teu pensamento, tu fica com a tua lógica, tu fica com a tua razão, tu fica com a tua cultura, tu fica com a tua maneira de pensar, ou tu se rende e você deixa que eu faça o que eu tenho que fazer, lavar os teus pés, te servir. Jesus trouxe um confronto aí para Pedro. Então, queridos, para ser de Jesus, precisamos ser lavados por Jesus. Pode dizer glória a Deus? Só pode ter parte, ligação com Jesus, quem for lavado por Ele. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Hoje Deus está te dizendo, você precisa ser lavado. Você está sujo pelos seus pecados. E Deus está dizendo, enviei meu filho para te lavar. Foi por isso que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para te purificar, para te lavar de todo o pecado. Diga glória a Deus. Jesus diz em Marcos 10:45, porque também o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para que a humanidade lavasse os seus pés, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Diga glória a Deus. E João entendeu isso, ele escreveu em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos lavar de toda injustiça. Diga glória a Deus. O Senhor veio para nos lavar e devemos aceitar ser lavados por Ele, porque nós só somos parte dEle, só temos parte nele se Ele puder nos lavar. Se eu disser que não preciso ser lavado, se eu disser que está tudo bem comigo, se eu disser que eu não sou doente, se eu disser que eu não tenho pecado, Jesus não pode me lavar. Mas se eu entender que eu sou doente, que eu sou sujo, que eu sou pecador, eu vou deixar Jesus me lavar. E Ele veio para me lavar, me purificar de todo o pecado, através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Agora uma coisa interessante, irmãos. Qualquer pessoa que queira, independente da sujeira do seu pecado, qualquer pessoa, independente do seu passado, do tipo de família que ela tenha tido, do seu histórico familiar, pode ser limpa e lavada pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. E assim pode ser parte dele, e assim pode ser parte do seu corpo, e assim pode ser parte daqueles que vão subir e reinar com ele pelo século dos séculos sem fim. Diga aleluia. Qualquer um que se permita ser lavado terá parte na sua herança, na sua glória eterna. Isso é possível, querido, sem restrição nenhuma, porque Jesus Cristo veio. Ele veio para carregar uma bacia com água e uma toalha, porque ele veio para servir e não para ser servido. Diga glória a Deus. E a última frase, Jesus diz para os discípulos, deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha só. Jesus está dizendo, Pedro, eu vim lavar os pés, eu vim servir. Vocês querem ser os meus discípulos? Então vocês também, cada um de vocês, pegue uma bacia com água e uma toalha, e vocês comecem a lavar os pés uns dos outros. Vocês serão meus discípulos se vocês carregarem uma bacia com água e uma toalha, se vocês servirem uns aos outros. Você pode dizer amém? Então veja o versículo 14 de João 13. Ora, se eu, Senhor e Mestre, eu, Senhor e Mestre, está dizendo Jesus, vos lavei os pés, uma bacia, água e uma toalha. Vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A lógica é simples.
Se o Senhor, o dono de tudo, o mestre, aquele que ensina o caminho, a verdade, aquele que ensina as lições que devemos aprender da vida, o mestre que nos ensina tudo de bom, se ele, que está numa posição maior, numa posição elevada, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele lavou os pés dos seus discípulos. Se nós somos seus discípulos, obviamente que devemos também lavar os pés uns dos outros. Devemos também, se nós estamos seguindo a ele, devemos também pegar a nossa bacia com água e a nossa toalha e por todo o canto nós lavarmos os pés uns dos outros. O que vai dizer que eu sou discípulo de Jesus, o que vai me identificar como discípulo de Jesus, não é a minha aparência, não é o meu dinheiro, não é o meu curso na faculdade, não é a minha religião, mas é se eu for achado no caminho com a bacia e uma toalha. O que vai dizer que eu sou um discípulo de Jesus é que eu carrego comigo o tempo todo uma bacia e uma toalha. Então, querido, o que você precisa para seguir a Jesus? O que você precisa? Você precisa de... Precisa de quê, queridos? O que é que você precisa para seguir a Jesus? Hã? Fala mais alto aí, precisa de quê? O que é que você precisa para seguir a Jesus? Somente uma bacia com água e uma toalha. Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Versículo 15. João 13, 15. Vamos recordar. Vamos lembrar lá do começo, quando eu comecei a falar. Quem é que deveria usar a bacia com água e a toalha na chegada dos convidados? Quem é que deveria usar a bacia e a toalha com água? Os escravos. Certo? Os escravos. Lembra? Os escravos. Então, o que Jesus está dizendo que você deve ser? Servo do seu irmão. Ele fala, fazer isso uns aos outros. Então, devemos ser servos uns dos outros. Amém, queridos? Se fosse na época de Jesus, a palavra seria escravo, mas a gente ameniza um pouquinho e diz, devemos ser servos uns dos outros. Servo do nosso irmão. Agora vamos voltar aqui à lógica humana. Na lógica humana, o maior é servido. Na lógica de Jesus, o maior é o que serve. Na lógica de Jesus, o maior é o que serve. Jesus é o maior e ele serviu. E ele deu exemplo. Então, se você quer ser grande, se eu quero ser grande, o que é que eu devo fazer? Servir. Diga servir. Se nós queremos crescer, devemos servir. Então Jesus disse lá, olha, entre a sociedade, os gentios, eles se assennhoriam, se apoderam das pessoas, eles querem exercer o poder para isso. Mas ele continua no versículo 43 de Marcos 10. Mas entre vós não será assim. Entre nós, irmão, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quem Jesus era e é? Quem Jesus era e é? Alguém maior do que tudo e do que todos. Alguém mais sábio do que Jesus? Alguém mais santo do que Jesus? Alguém mais poderoso do que Jesus? Jesus era e é o maior e o melhor de todos. Jesus, a manifestação de Deus. E o que foi que ele fez? O que foi que Jesus fez? O que foi que ele fez, queridos? Responda. O que foi que Jesus fez? Serviu. Jesus serviu. Ele serviu.
Então, irmão, você quer ser grande? Você quer ser grande? Seja o que serve. Tome a bacia e a toalha. Você quer ser grande? Olha aqui para mim. Então tome a bacia e a toalha. Porque na lógica de Deus, o maior é aquele que carrega a bacia e a toalha. Querido, você tem alguma ideia para a igreja? Você tem alguma ideia para a igreja? Alguma coisa tem que melhorar aqui? Alguma coisa tem que mudar na igreja? Você tem uma ideia? Então você vai trazer a ideia, mas também vai trazer as suas mãos e os seus pés. Você também vai trazer a bacia junto com a ideia. Amém, querido? Passou o tempo da gente só dizer palavras, só ter ideias. Chegou o tempo da gente, junto com a ideia, trazer também a bacia e a toalha. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para contribuir com a igreja, com os ministérios? O que eu posso fazer com o testemunho da igreja? Eu não vou apenas dizer, falar, criticar, mas junto com a minha ideia, eu trago a minha bacia e a minha toalha. A mudança começa por mim. Diga glória a Deus. Servir, carregar a bacia com água e a toalha te faz grande diante de Deus. Servir é algo que não diminui a pessoa. Servir não te diminui. Pelo contrário, quando você serve, você ganha valor e significado. Todos que se deixam ser lavados por Jesus, são chamados para contribuírem, serem parte do processo da tomada do seu reino na terra, através da igreja. Então, Deus te dá para você um tipo de bacia, uma toalha. Toda pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus, lavada por Cristo, recebe imediatamente uma bacia e uma toalha. Todos sem exceção. Todos são importantes. Todos são úteis. Na lógica do reino de Jesus, na lógica do reino de Deus. O pastor, ele precisa também carregar a sua bacia e a sua toalha. O líder, esse precisa também carregar a bacia e a toalha. Todos precisam carregar a sua bacia com água e a toalha, porque só assim seremos seguidores de Jesus, o maior de todos. E uma vez que nós vamos fazer semelhante a Ele, nós seremos grandes no reino de Deus, porque Jesus é o maior de todos. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, em Mateus 25, no versículo 15, diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Todos receberam talentos, de acordo com a sua capacidade. Irmãos, cada seguidor de Jesus recebe o talento do Senhor. Todos que seguem a Jesus recebem a bacia com água e a toalha. Todos. Todos discípulos de Jesus. Todos talmidim, no grego, todo discípulo de Jesus, quando conhece o Senhor, é lavado pelo Senhor, recebe um talento, recebe a bacia e a toalha. Todos. Todos recebem uma capacitação para servir. Então, queridos, o importante nessa caminhada com Jesus, o importante não é a gente mostrar
grandes resultados simplesmente. Não é a gente mostrar grandes obras simplesmente. Porque no versículo 23, Jesus diz assim: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que é que o Senhor busca no seu servo? O que é que o Senhor busca nos seus discípulos? Que sejam o quê? Diga fiel. Diga fiel. Ele não está dizendo, ó, você está me entregando muita coisa, você está me entregando grandes coisas. Não, ele está dizendo, fiel. Você foi fiel com o que você recebeu. Você usou a sua bacia, você usou a toalha, você usou a água, como eu lhe entreguei para fazer. Então, entra no gozo do teu Senhor, porque você é fiel. Queridos, Deus quer ver a tua fidelidade. Amém? O Senhor quer ver você servindo naquilo que Ele te capacitou para fazer. Você não precisa se comparar com ninguém. Se você for fiel naquilo que Deus te capacitou, se você usar a toalha, a água e a bacia, será suficiente. Você precisa ser simplesmente fiel com o talento que Deus te deu. Diga glória a Deus. Então olha aqui para mim. Qual é a bacia que Deus colocou nas suas mãos para você servir o próximo? Para você servir na igreja? Para você servir os irmãos? Para você servir as pessoas? Qual é a bacia, a água e a toalha que Deus colocou nas suas mãos para você servir? Uma célula? Um discipulado, um projeto ou uma ação social, uma arte, algum tipo de esporte, seja o que for, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aparentemente pequeno ou grande, não interessa. O importante é que você seja fiel. Amém, querido? Que você seja fiel. O que diz João 17:18? Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo por Jesus, de maneira que devemos cumprir a missão de Jesus no mundo. Como é que nós vamos cumprir a missão de Jesus no mundo? Com a bacia, com a água e a toalha. Servindo as pessoas. Servindo as pessoas. O que você pode desenvolver? O que você pode desenvolver, querido? Que pode atrair pessoas a Cristo? O que você pode fazer que pode abençoar pessoas e manifestar a glória de Deus? Qual é o talento que Deus te deu, que você está escondendo, mas que o mundo precisa para ser transformado, pessoas precisam para ser transformadas? Qual é o talento que Deus te deu, que vai se tornar em pontes para aproximar pessoas de Cristo? Que vai aproximar pessoas de Deus. Sabe, irmãos, que é importante a gente levar pessoas a Cristo? É importante as mulheres trabalharem muito para levar muitas mulheres ao encontro com Deus. É importante que os homens trabalhem muito para levar muitos homens ao encontro com Deus. A trazer as pessoas às células, aos cultos, de alcançarmos pessoas perto, pessoas de longe. Sabe por quê? Porque cada pessoa que nós nos tornamos uma ponte, que nós servimos por causa de Jesus, que nós carregamos a toalha,
a bacia com a água e a toalha, significa que serão pessoas que serão salvas, serão pessoas que serão transformadas, serão famílias que serão impactadas, serão lares que serão transformados, pessoas que receberão a salvação, o perdão de Deus, pessoas que serão lavadas por Jesus e serão incluídas no seu reino e na sua pessoa e terão parte com Ele. É muito importante que nós nos deixemos ser usados por Deus, que carreguemos a nossa bacia e a nossa toalha, porque isso vai resultar na glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava ouvindo alguém hoje falar, pregar. Por que nós existimos? Nós existimos para evangelizar, nós existimos para trazer pessoas para a igreja. Irmãos, nós existimos para que através de nós o nome de Deus seja glorificado. O nome de Deus seja adorado. Nós existimos para conduzir pessoas para glorificar o nome do nosso Deus. Nós fomos criados para a sua glória e para o seu louvor. E com o nosso serviço, quando nós carregamos a bacia com água e a toalha, nós vamos ser uma ponte para conduzir pessoas que conheçam a Jesus e também junto conosco possam viver para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos e servimos as pessoas não é simplesmente um serviço para a igreja, não é simplesmente algo que nós fazemos para um líder, mas aquilo que nós estamos fazendo é algo que é para a honra e a glória do Senhor. É algo grande, é algo maravilhoso, é algo que transforma, é algo que muda, é algo que impacta, é algo que move os corações para viverem para a glória de Deus. Devemos tomar nossas bacias com água e a toalha e sair pelo mundo servindo de acordo com o talento que Deus tem nos dado. Você pode dizer amém? É para a glória de Deus. É para o louvor do nome do Senhor. Irmãos, como um cristão se torna um líder na igreja? Se torna um líder na igreja quando ele entende que ele precisa carregar uma bacia e uma toalha. Olha aqui para mim. Um crente, um cristão se torna um líder na igreja quando ele pega a sua bacia com água e a sua toalha e sai lavando os pés das pessoas. Vai servindo. Aí está se levantando um líder. Na ótica de Jesus, na ótica do reino de Deus. É aqui que começa um líder. Aqui que começa o ministério. Com uma bacia, com água e a toalha. Irmãos, a logomarca da nossa igreja, ela diz, igreja de ministro. Isso quer dizer que a comunidade cristã de Imperatriz está crescendo. Quando cada membro da comunidade entende que é um ministro, que é um servo, que é alguém chamado por Deus para andar com a bacia, com água e a toalha. Cada membro da igreja entende que o seu papel é servir. E começa então a andar pelo mundo afora servindo. A igreja então está crescendo. Porque a igreja está cumprindo o chamado do Senhor, está seguindo a Jesus, está amando uns aos outros. Nos tornamos uma igreja de ministros. Como chamamos os primeiros 4 discípulos que formam uma célula inicial na igreja, chamamos de ministros. Porque eles são os principais agentes de uma célula que a torna viva e eficaz em servir, e amar entre si, e amar o de fora. Isso torna uma célula grande. Quando todos estão servindo, quando todos estão envolvidos, quando todos estão participando, quando todos estão amando, isso torna a célula grande, independente da quantidade de pessoas que estão ali na reunião.
Porque foi isso que Jesus disse. O menor será o maior, o que serve é o maior. Quem quiser ser grande, que sirva. Então, isso nos torna grande diante de Deus. Queridos, somente nós que estamos aqui, nós podemos fazer grandes coisas para Deus nessa cidade. Basta que cada um de nós tome a sua bacia com água e a toalha e comecemos a servir. Começa aqui, servir uns aos outros, servir o mundo. Porque Jesus não veio só para um grupinho restrito de pessoas. Deus amou o mundo que enviou Jesus. Diga glória a Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, porque temos esse projeto Mão Estendida e ministérios para amar as pessoas e servi-las no Evangelho de Cristo. Então, isso é ser missional, isso é viver a missão do discipulado, isso transforma vidas, isso transforma a nossa cidade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você ficasse em pé nesse momento.